Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi, gente, Estamos beleza? aqui novamente com uma temática bem bacana, bem importante, que provavelmente vocês já leram o que é intolerância religiosa. O que é intolerância religiosa? O que é intolerância religiosa? Palavra tão comum hoje em dia na sociedade, nos jornais, em redação de Enem. Foi uma redação de Enem muito comentada. Ano passado? Eu acho que foi ano passado ou retrasado. Nunca uma redação, nunca um Enem ficou tão em evidência como esse tema da intolerância religiosa. E muitos comentários na época foram escritos falando que não tem intolerância religiosa, tá diminuindo. Desacredito totalmente, discordo totalmente, porque a intolerância religiosa vem crescendo e vem crescendo de uma forma avassaladora e muito preocupante. Eu vou falar alguma coisinha e vocês vão lembrar de casos de intolerância religiosa famosos que ganharam grande repercussão nacional, inclusive local, a respeito da intolerância religiosa. A palavra intolerância religiosa já começa só na você dividir intolerância. Você não tolera a religião do próximo, você é cego, surdo e mudo a respeito do que o próximo segue ou não. Quando se faz intolerância religiosa, é quando, vamos pegar o exemplo, se o Mateus acredita em budista. Se ele é um budista e eu sou católico, e eu sou um católico totalmente extremista, e eu não vou concordar com o budista. Eu vou utilizar toda a minha raiva, eu quero que ele acredite na minha crença, e se ele não acreditar, eu vou cortar minha relação com ele, eu vou afastar dele, justamente porque ele não segue o que eu acredito. Porque o que eu acredito é a única e exclusiva verdade e é o único e exclusivo caminho que vai chegar ao famoso céu. Isso é o primeiro pilar da base chamada intolerância religiosa, quando eu não tenho espaço aberto para olhar e respeitar as demais religiões, as demais crenças e as demais práticas expressivas religiosas que existem. E hoje em dia isso acontece muito. Aconteceu no Rio de Janeiro um caso muito sério e grave, onde uma mãe de santo sofreu represália muito grande da população local, onde eles tacaram fogo na casa dela, quebraram as paredes, a casa dela veio abaixo, todos os pertences dela foram queimados em nome de uma religião, só porque ela seguia uma religião e o pessoal não gostava dela circulando no bairro porque ela era de determinada religião. Eu consigo pensar com a cabeça desses caras doentes, para mim gente doente mental, isso também são pessoas que têm que ser internadas pelo menos um mês para ver se elas conseguem voltar para o útero da mãe e repensar nas atitudes do que a pessoa está fazendo. Gente, para fazer um ato desse em nome de religião, a pessoa tem que ser muito trouxa a ponto de ir lá e falar: eu estou fazendo isso porque você é de determinada religião. A pessoa tem que ser muito retrógrada mental Cega naquilo. e cega. É aquilo que eu falei, eu cego, surdo e mudo. Eu não consigo, gente, eu não consigo acreditar que isso está acontecendo hoje, 2017, século XXI, está acontecendo isso. Está acontecendo também aqui em Catalão, pessoas que sobem em montes e filmam, quebrando imagens de santo e repreendendo em nome de entidades, demônios, falando que naquelas imagens está saindo demônios, menosprezando a religião. Isso é muito sério mesmo. E tudo isso que eu falei se enquadra nisso que eu estou falando, que é a intolerância religiosa, que é terrivelmente um câncer. Para mim o nome disso é câncer, uma palavra forte e que mata. E a intolerância mata pra caramba. Mata muito, por sinal. Mata em dois... e essa palavra matar, que eu estou falando da intolerância, ela é ambígua. Ela mata tanto fisicamente, essa mulher no Rio de Janeiro poderia ser morta, queimada, e quando emocionalmente e mentalmente a pessoa entra em um estado de perseguição tão grande que ela começa a negar a sua própria existência. Não é? Você quer saber? Ela perde a sua identidade a fim de agradar as pessoas em volta. Exato. Com medo de acontecer alguma coisa, de ela ser um mal. E não é. Mas e a religião? O que ela significa pra você? O que você pensa? Religião tem aquele vídeo daquela menina que ela fala muito da religião dela, africana, muito bacana mesmo, excelente vídeo. Que ela fala que religião vem do latim religare, que significa união. Então, o que é uma religião? Religião nada mais é do que união de pessoas que pensam semelhante e que a fim disso elas começam a se desenvolver essa ideia, esse pensamento junto e assim fazer ações, realizar ações
e ter condutas que possam identificá-los como aquele grupo. Então, assim, hoje o planeta Terra tem o quê? 7 bilhões de pessoas? Sim, então, a estimativa tem muita pessoa, muita religião, muita cultura. Então, o que? A religião nada mais é do que uma coisa de gente, uma coisa de ser humano. Que o seu intuito é unir pessoas. Então, a ideia principal da religião é união, é acolhimento, unir, é amor, é respeito, é estar junto. Então, assim, essa visão de religião se vem ao longo de toda a história da humanidade. Ela existe e vai perpetuar sempre, porque é uma coisa intrínseca do ser humano. E a gente vai trabalhar essa ideia de religião, e no caso, intolerância religiosa, em cima desses aspectos, do que é intolerância, do que é religião. Então, a partir disso, a intolerância religiosa é uma coisa. Então, a gente começa a trabalhar essa ideia e enxergar aquilo que desfoca a ideia central e principal do que significa religião, do que significa união, amor e respeito. União, amor e respeito. Diante disso que eu falei agora mesmo, você viu união, amor e respeito? Na hora nenhuma. Eu tenho que usar ironia, gente. Eu tenho nenhuma. que ser irônico com isso, porque como que vocês me explicam? Porque essas pessoas, é válido eu levar a informação certa para vocês. As pessoas que fizeram isso na casa dessa mãe de santo foram de uma determinada religião. Elas foram lá porque elas acreditam que essa mulher representava o mal, a religião dela representava o mal. A gente tem uma visão de Deus, essa mulher tem uma visão de Deus. Então o que acontece? É aquilo que eu expliquei da intolerância. Então, se eu acredito em determinada religião, beleza. O cara acredita em determinada religião, beleza. Só que não há o respeito. Eu quero fazer ele acreditar na minha. E se ele não acreditar na minha, corta a relação, começa aquela coisa de inimizade, a divisão. Disso vem sentimentos negativos, vem raiva, vem ódio, rancor, exclusão, literalmente exclusão. E foi isso que aconteceu. E amor, união, que é a ideia principal do que é a ideia principal, a gente não vê hoje em dia praticamente na prática dela. Né? A religião, ela, como você disse, muito bem diz, ela é importante, é válido dizer que nós seres humanos somos seres biopsicossociais. E quando a gente está em sociedade, na sociedade está inserida a religião, que a religião ela é importante. Eu tenho base cristã, Mateus também tem base cristã, então praticamente 90% do Brasil tem bases cristãs. Quando a gente fala base, foi criado, e quando a gente vai crescendo, a gente vai começando a observar e vai adquirindo alguns conhecimentos. Alguns seguem outros caminhos diferentes, etc e tal, outros seguem para o caminho de intolerância, etc e tal. Infelizmente, hoje em dia tem crescido muito. E o intuito desse vídeo é a gente mostrar para vocês a palavra respeito. Respeito com as demais religiões, respeito com o próximo. E diante disso tudo que a gente falou, tanto que é bom, ele diz que a palavra amor. A palavra amor, eu sempre ligo ela ao comportamento maternal. Pensa você se o mundo inteiro tivesse o comportamento que a mãe tem com o filho. Se todos nós tivéssemos aquele carinho, aquela proteção, aquela empatia que a mãe tem com o filho, pensa, cada um de nós, dos 7 bilhões que você diz, tivesse esse sentimento maternal, o mundo seria outro. O mundo seria outro. E a religião, se ela tem esse poder de unir, se ela tem esse poder de ajuntar a diversidade das pessoas, porque é o que era para ser, juntar diversas pessoas. Em tese é, né? Em tese é, mas na prática não é. Na prática, a religião tem sido seletiva, a religião tem separado grupos, a religião tem apontado grupos, e quando a religião aponta grupos, ela fala que esses grupos são grupos doentios, são grupos que têm desvio de comportamento, desvio de conduta, desvio de caráter, e nisso torna-se uma guerra social. Exatamente. E a vida só é suportada através do amor. Olha a imensidão da vida, do universo, se a gente não há amor, não há respeito, como que a gente consegue viver? Não é à toa que às vezes desenvolve muita depressão, ansiedade, suicídio, morte física, morte emocional, as mortes dos sonhos, das expectativas. Então é algo, gente, é muito sério, é muito complexo de falar disso. Porque a gente está tratando de ser humano. Exatamente.
a gente está tratando com o irmão, com o próximo. Eu acho muito interessante porque vocês estão vendo um exemplo de respeito e de tolerância religiosa. Por exemplo, você crê. Eu Mas não creio. sigo religião. Eu sou agnóstico. Exatamente. Eu creio Gente, eu sou apaixonado em Deus. Apaixonadíssimo em Deus. Mas eu não consigo hoje em dia... Vocês não se identificam na religião. Eu não consigo hoje em dia ficar numa religião. Eu não consigo, Mateus, ficar num lugar onde é seletivo. Restrito. Eu não consigo ficar num lugar... Não é nem questão de ser restrito. Eu não consigo ficar num lugar de hipocrisia. Onde prega amor, mas se lança ódio. Eu não consigo ficar nisso. Então o que acontece? Eu tenho meu relacionamento com Deus. Você sabe disso. Eu sou apaixonado em Deus. Ele não é. Ele seguiu. E eu respeito. Gente, isso aqui devia acontecer com o Brasil inteiro. Com todo mundo, com gente na rua, com seu conhecido, seu vizinho. Gente, se você não crê, ok, eu vou te respeitar. Se você acreditar no meu chinelo é um Deus e uma religião, eu vou respeitar você da mesma maneira. O que vai mudar na minha vida eu cortar minha relação com você porque você não crê? Eu que vou perder. Vou perder um grande amigo, vou perder uma pessoa sincera na minha vida por conta de religião. Que bobagem. Isso pra mim, gente, é ser retrógrado. Isso pra mim é cegueira humanista, cegueira social, cegueira até com a vida. Porque deixar... Se perde todo o sentido do que é relacionamento, do que é humanidade. Tacar fogo na casa de uma pessoa por causa de religião, me fala, isso é comportamento irracional. Acho que nem animal. Eu acho que nem animal, Mateus, ele é tão desrespeitoso quanto está sendo. Se os animais pensassem, se houvesse uma religião, o ser humano seria o diabo e os demônios. E seriam. Porque de fato, a palavra dele. Gente, por que a gente tem que fazer separação? Por exemplo, ele crê em Deus, eu não creio. Se a gente for pegar a ideia da realidade hoje, a gente não seria amigo nunca. A gente seria o maior inimigo um do outro e tal. E não, pelo contrário, a gente tem a maior amizade possível que tem. A gente pegou um momento super difícil e foda de um dos outros e a gente conseguiu levantar junto. E a gente começou a desenvolver essa amizade, aprender a compreender e respeitar o outro. Por exemplo, eu não creio, todo mundo nasce ateu. Você não nasceu crendo. Você foi ensinado a crer. E, por exemplo, existe, pelo que eu estudei e li, tem que verificar as fontes, existem mais ou menos 3.000 divindades, 3.000 deuses. Você só crê em um? Por exemplo, a gente tem a base cristã muito forte. Você crê em Deus, em Cristo, você é 99,4% ateu em relação aos outros. Em relação à religião alheia, você é um ateu. Então não tem como a gente, o cara é mau caráter, não sei o que, porque o cara segue outra religião que eu, ele é mau caráter, ele é ruim. Nada a ver, gente, a gente tem que unir mesmo. E a diversidade é saudável. As várias formas, as várias culturas é saudável, porque a partir do momento que a gente fica concentrado numa única ideia, a gente cega para as outras. A gente não enxerga as outras, a gente não enxerga o outro, a gente só enxerga a si mesmo. Por isso que não é bom a gente ter pessoas que pensam completamente diferente da gente perto. Porque eu tenho essa visão, eu tenho essa ótica, você tem outra. Então o nosso olhar, a nossa expansão começa a se dilatar, ela vai propagando e ampliando. Então a gente consegue ter uma maior compreensão do que é a vida. Você falando aqui de diversidade de deuses, gente, vamos longe não. Grécia, o Olimpo. Quantos deuses compõem o Olimpo? Vamos lá pro Odin. Vikings, seriado Vikings. Quantos deuses que existem por aí? Né? Na Índia, vaca é Deus, macaco é Deus. Gente, e você acha que esse povo lá, tudo vai pro inferno? Você não sabe, às vezes o Deus deles é o Deus certo. E o nosso, às vezes, é um Deus errado. Quem tem a certeza? Às vezes o mesmo Deus deles lá é o nosso. Entendeu? A verdade, única verdade, tem que ser o respeito. O respeito. Viva a diversidade. Entendeu? Viva a diversidade. Ninguém é igual a ninguém nesse mundo. E é bom que a gente tem que aprender a ser respeitado e respeitar. Independentemente de qualquer que seja a opinião, a gente tem que respeitar. Porque a partir do momento que você se torna intolerante e falta ao respeito com o seu próximo, nada mais é que transparece quem você é. Pessoa desequilibrada, pessoa que não tem firme a sua ideia, seu pensamento, a sua ideologia, a pessoa frágil, marionete, manipulada, imatura e principalmente sem educação. Porque a partir do momento que você não consegue lidar com o outro,
você não consegue lidar nem consigo mesmo. Exatamente. Então a gente tem que primeiro conhecer a gente mesmo, conhecer a nós mesmos e conhecer o outro. E assim distinguir o que é meu e o que é do outro. E a partir dessa linha, traçar o respeito. Exatamente. Traçar a união. Para se seguir uma religião, se conheça primeiro. Vê se é isso que você quer. Vê primeiramente, antes de mais nada, o contato com você e Deus, ou a força superior que você acredita. Porque não vai te agregar nada, só vai te trazer malefícios se você seguir os caminhos da intolerância. Você perde credibilidade, você perde respeito, você perde confiança, você vai ser uma pessoa... Perde pessoas que te amam. Eu penso, não vou me colocar no lugar porque eles não merecem. Naquelas pessoas que tacaram fogo na casa dessa mulher, essas pessoas foram manipuladas. Com certeza. É aquela que a gente estava falando aqui agora, o exemplo de pessoas marionetes, manipuladas. Eu tento entender que elas foram ordenadas e mal ensinadas e mal interpretadas por maus representantes de Deus aqui na Terra. Porque o meu Jesus não ensina o desrespeito. O meu Jesus ensina o respeito. Se você está seguindo esse caminho de intolerância, eu te convido a fazer igual eu fiz. Eu li a Bíblia 2 vezes e eu te falo com propriedade. Porque para falar de Deus eu não preciso fazer teologia. Para falar de Deus eu não preciso ser pastor, bispo, nem ser crente, eu não preciso ser padre, eu não preciso ser nenhuma entidade. Eu sou filho dele e eu tenho propriedade totalmente para falar dele. Então, como filho de Deus, então como pessoa que leu a Bíblia 2 vezes e interpretou ela muito bem, eu te falo, tenha respeito. E o meu Jesus não está no meio dessa desordem chamada intolerância religiosa. Isso aí não tem dedo de Deus, isso aí tem dedo humano, e para mim isso é a personificação do mal. Isso para mim é a personificação do mal, pessoas de mau caráter, pessoas mal intencionadas. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Essa é a minha posição, essa é a minha opinião, eu sou totalmente contra, Mateus também, tem certeza que ele é contra, eu não vou nem questionar sobre isso. A gente repudia mesmo isso, que em Catalão tem muita intolerância religiosa, só que a gente sofre. Nós dois sofremos intolerância religiosa. A gente vai falar em outro vídeo sobre a perseguição religiosa que a gente sofreu. Não é hipocrisia, não é um erro você mudar. Por exemplo, eu gastei 18 anos da minha vida para começar a me descobrir, a saber quem eu sou, o que eu penso, o que eu acredito ou não. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a se conhecer, a gente começa a dar valor nas coisas e valor nas palavras, porque não é um problema eu mudar de ideia, mudar de opinião a partir de novas evidências. Por exemplo, eu uso a ciência. Não é errado, gente. Errado é eu manter naquele mesmo erro e ser ignorante ao ponto de ser estúpido em continuar fazendo os mesmos erros, sabendo que está errado e negar. Porque a partir do momento que a gente nega é quando existe um fato que mostra que a gente está errado, mas a gente nega ele para continuar fazendo. E trazer a ilusão de verdade. Eu quero te trazer uma dúvida, só para a gente encerrar aqui. A Bíblia fala que Deus é um Deus de misericórdia. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós, a humanidade, é filho de Deus. Sim. Você acha que existe só uma religião que só vai para o lugar onde Deus está? Ou você acha que os demais, os outros bilhões de pessoas que não seguem determinada religião, vai tudo para o inferno, para o lugar onde Deus separou para a sofrência eterna? E se Deus é um amor, por que ele vai condenar os filhos? Baseado no que ele escreveu na Bíblia. Vocês estão entendendo que o meu Deus está presente em todas as religiões, só que ele é visto de outras maneiras? Demora para você entender isso, gente. Eu sei, eu demorei para entender. Gente. Nesse aqui vai ser transformador. Nossa, pronto, entendendo tudo. Mudei. Não foi assim que aconteceu com a gente, não. A gente, infelizmente, passou por um processo de evolução. Isso bem dolorosa, por sinal. Muito dolorosa, né? Dolorosa. Vocês não têm ideia do que a gente passou e o que se vive. E o que passa. A gente em outro vídeo pode falar muito bem disso. A gente vai falar com vocês abertamente sobre a perseguição religiosa que a gente sofreu e sofre sobre isso. Mas enfim, isso é o que a gente queria deixar para hoje para vocês. Com certeza. Deixa sua curtida aqui no vídeo pra gente, seu comentário, seu posicionamento. Eu espero que a gente tenha colaborado. A gente não tem a verdade com a gente, totalmente. A verdade é relativa. A verdade é relativa. Isso que eu falei é de acordo... trazer o melhor. Isso que eu falei é de acordo com o meu ponto de vista, que pode ser diferente do seu, eu vou respeitar. O que o Mateus falou pode ser diferente do ponto de vista de vocês. A gente respeita.
Se você falar, não, eu discordo totalmente do que vocês dois estão falando, beleza, vamos dialogar. Aqui tem duas pessoas que têm crenças diferentes, mas aqui tem diálogo e respeito. Isso, diálogo e respeito, chama-se democracia. Exatamente. Na democracia tem que ter essas duas coisas, porque não adianta eu sentar numa roda onde as pessoas não vão respeitar o meu posicionamento. Tem que ter o respeito, concordância e tem que ser discutido. Aquele ditado que fala que política e religião não se discute, eu bato o pé no chão. Se discute sim. Tudo é discutido. Com pessoas decentes. Tudo é discutido. Tudo é discutido. Eu acho que jogo de futebol não tem tanta vazão para discussão. Agora, política é uma discussão, vamos pegar assim, que desnecessária, porque é um esporte, é uma competição. Agora, religião e política tem que ser discutido. Sim. Olha o que está virando, olha para onde está indo o lado da religião, Mateus. Pessoas estão sendo mortas, pessoas estão sendo atacadas, pessoas estão sendo feridas. Isso tem que ser falado, isso tem que ser comentado. Sim. Política, a mesma coisa. Tem que ser falado. Tudo. Uai, se eu for relevar então, não, só queimou mais uma casa lá porque ela era macumbeira. Não, é só mais um número, é só uma estatística. E por isso que as coisas pioram, tudo pior, nunca melhora nada, tudo essa desgraça, por exemplo. É lógico que ninguém toma a iniciativa de mudar, não muda nem a si mesmo, quer mudar o mundo. Muda no Facebook. Todo mundo tem discurso de mudança no Facebook, mas na prática... Nenhuma. Enfim, se nega, né? É um assunto muito legal, é um assunto muito extenso, que não cabe tanto nesse vídeo. Senão vai ficar muito longo, já tá um pouquinho, exatamente. Mas se você assistiu até aqui, parabéns, você é uma pessoa muito aberta e discutindo, mostra muitos valores seus e características suas que eu admiro. É verdade. E aprenda a ouvir mais. Por exemplo, esses assuntos eu gosto muito de ouvir. Por exemplo, eu não creio, ele crê, eu gosto muito de ouvir ele. Eu gosto de saber, eu gosto de entender. Assim como eu também falo. Por exemplo, eu não falo muito porque eu vou entrar numa coisa muito polêmica, então eu prefiro mais ficar quieto. Agora, pessoalmente, se vocês quiserem chegar a mim, pode vir. Não apela. E não apela. Aqui não apela, a gente não apela. Não. Então assim, gente, aprenda a ouvir mais. Aprenda a abraçar mais, a entender, a compreender e a viver, a amar. Esse é o meu recado. Se o mundo fosse assim, seria outra coisa. Então respeite, gente. Respeitem as religiões. Cada uma tem a sua história, cada um tem um contexto. E não foi do dia para o outro que isso foi construído. Seja a favor do catolicismo, seja a favor dos evangélicos, dos espíritas, das religiões africanas, das umbanda, quimbanda, eu não sei, o candomblé, todas as religiões. Respeitem quem acredita, quem não acredita, quem é agnóstico, acreditem ou não acreditem, respeito é bom, respeito cabe em qualquer lugar, todo mundo gosta, tá? Então, gente, até semana que vem, esse é o vídeo de hoje, um grande abraço pra vocês. Um abração.